José tinha, nós precisamos entender que Deus deu a nós, seres humanos, a capacidade de sonhar. E a nossa vida, na verdade, é movida por sonhos, por metas. Quando nós vamos de encontro a esses sonhos, muitas vezes nós estamos tão desanimados, mas nós entendemos que os nossos sonhos fazem com que algumas coisas se concretizem na nossa vida. Eu gostaria de falar, pelo menos, de 3 tipos de sonhos que falam aqui nesse texto bíblico, quando nós nos reportamos à vida de José. Primeiro, José, ele tinha sonhos de vida. No versículo 18 e 19 diz que Maria estava desposada de José, mas eles ainda não tinham tido um relacionamento íntimo, e ela achou-se grávida do Espírito Santo, e ele, sendo justo, não querendo difamar ele resolveu abandoná-la, sair, deixá-la secretamente. Aqui a gente vê que os primeiros sonhos de vida de José eram seus planos pessoais com relação a Maria, sua noiva. Ele tinha planos, sonhos de vida. Como qualquer rapaz ou moça, nós temos sonhos de vida, de constituir uma família, de noivar, de casar, de repente até dela ficar grávida. Mas quando ela chega com aquela notícia que ela estava grávida do Espírito Santo, na verdade, é como se os sonhos dele fossem de água abaixo, e veio uma tremenda uma frustração, a ponto de ele não entender aquele propósito, como que isso poderia ter acontecido, e ele planejar, por causa da sua integridade, deixá-la secretamente para que ela prosseguisse com aquela nova situação na vida dela. Possivelmente muitos de nós também temos nossos planos de vida, e nem sempre esses planos de vida eles acontecem da forma como a gente pensou, como a gente pensa. Inclusive quando a gente vê um texto desses, de parar para rever o que é que realmente nós temos sonhado, ou se esses sonhos que muitas vezes nós não achamos que eles não se cumpriram, o que é que Deus queria nos mostrar, ou o que Deus quer nos propor. Mas há também nesse texto sonhos naturais. O versículo 20 diz que ele, enquanto ele estava pensando nisso, diz que apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor. Então Deus também fala em sonhos, através de sonhos. E além dos sonhos da vida, José também tinha essa capacidade de ouvir Deus, ou de Deus se revelar para eles através de sonhos. Nós vemos aqui que pelo menos no capítulo 1 e capítulo 2, 4 vezes Deus falou com José em sonhos. No versículo 20 foi para dizer que ele não deixasse, que realmente Maria estava grávida do Espírito Santo, esperava um filho de Deus. Nós vemos que no capítulo 2, o versículo 13 diz assim, que tendo eles partido para o Egito, eis que apareceu um anjo do Senhor a Moisés em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece até lá para que eu avise. Então Deus falava com ele em sonhos. Nós vemos nesse mesmo capítulo, depois que Herodes e matou todas aquelas crianças de 2 anos para baixo, novamente Deus aparece para ele em sonhos. Diz aqui no versículo 19 e 20 que ele morreu e um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse, toma agora o menino e volta para a terra, que eu estou mandando você voltar, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E mais uma vez, no versículo 22, diz que ele ouviu aquilo e ele foi prevenido, no versículo 22, em sonho, retirando-se para as regiões da Galileia. Então Deus falava com José em sonhos que eram revelações, porque Deus pode falar conosco, em sonhos. E o mais interessante é que quando Deus falava com ele em sonhos, ele tinha fé e ele tinha obediência. Ele ouvia,
cria, porque muitas vezes Deus revela a vontade dele para as nossas vidas e nós não temos fé nem obedecemos. Mas diz aqui que todas as vezes que Deus mostrava para José alguma coisa em sonho, ele tinha fé e obedecia. E existem os sonhos de Deus, que nós vemos aqui que Deus revela os planos deles para nós. E nós vemos isso no versículo do 21 ao 25, quando eles voltaram, eles foram habitar em Nazaré, para se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, além de ele ouvir, ele conseguia ter esses sonhos de Deus que cumpriam promessas ou propostas, digamos assim, para que ele entendesse os projetos do Senhor. Embora o sonho da vida de Moisés fosse se casar, fosse ter filhos, naquele momento ele passou a ser conduzido por aqueles sonhos, e aqueles sonhos começou a nortear o caminho. Mas diante dessa pequena análise, porque se nós formos aprofundar, estou falando apenas da vida de José, o que é que nós precisamos entender para que a gente possa continuar sonhando? Porque quem não sonha, diz que não sai do lugar. Você tem que sonhar. Nós estamos às vésperas da véspera de Natal, mas nós também estamos a poucos dias de virar o ano. E nós precisamos continuar sonhando tanto no livro Sonhos de Vida, de estudo, de trabalho, de coisas diferentes. Nós podemos ter sonhos naturais, podemos sonhar, e a gente sonha às vezes até coisa que diz que é de barriga cheia, mas tem sonhos de Deus. E nós precisamos entender isso. O que é que nós precisamos fazer, então, para entender ou continuar sonhando? Nós precisamos entender, primeiro, que os planos humanos podem falhar, mas os divinos não. José, ele não entendia que aquele plano que ele tinha feito, naquela época, para contrair núpcias com aquela moça chamada Maria, e que ele iria então ter família, iria passar por uma série de processos, falhou. Mas os planos de Deus não falham. Muitas vezes os nossos planos são falhos, porque Deus não tem compromisso em levar adiante aquilo que não esteja de acordo com a sua vontade. Deus não tem compromisso quando aquilo não está diante da vontade dele. Porque muitas vezes nós fazemos planos, nós temos propósitos, mas nós não entendemos por que deu errado, por que não foi para frente, porque Deus não tem compromisso com aquilo que não está dentro da vontade dele. Nós precisamos entender que ele só tem compromisso com aquilo que realmente está dentro da vontade dele. Ele já nos deixou revelada essa vontade dentro da palavra. Nós que somos teimosos, nós que muitas vezes teimamos em fazer a nossa vontade, nós muitas vezes queremos levar na marra, não, eu vou fazer, né? Eu lembro que quantas vezes a gente escuta pessoas que querem casar. Hoje eu vou falar um pouco de casamento, porque até o texto contribui para isso, tá? Mas quantas pessoas que querem casar, e aqui fica um alerta para alguns jovens que estão, né? A maioria está viajando, para alguns jovens que estão aqui. Quantas vezes você quer levar adiante esse plano com uma pessoa que não tem absolutamente nada com os teus propósitos? A Bíblia é muito clara quando ele diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Isso é para a sociedade, isso é para casamento, isso é até para a igreja. Vai andar como? Se você não é de acordo com aquilo que nós pregamos aqui, como você pode ficar aqui dentro dessa comunidade? Então nós precisamos entender que os planos humanos podem falhar, mas os divinos não. Então nós podemos ter sonhos, nós podemos ter planos, mas nós temos que entender que Deus já deixou revelado na sua palavra para nós o que é realmente que nós temos que fazer. Essa semana eu recebi um pedido de oração de uma amiga que está nos Estados Unidos, uma amiga solteira, né? E eu com certeza sabia que ela estava querendo mudar para alguma coisa, não sei se ela está de olho em alguém, né? E o amor está no ar, né? Vocês sabem, né? O amor está no ar. Então a gente qualquer hora pode encontrar, né? Dá de cara. E ela mandou perguntar tal coisa, né? E Deus falou para mim: fala assim para ela: fulana,
Ora para que Deus dê discernimento, porque Deus não tem o bom para você. Deus tem o excelente, que diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é o quê? Agradável. A Bíblia já revela, já está revelado. Nós que somos teimosos. Então Deus não leva adiante sonhos, né, que não estão de acordo com a sua palavra. Faça projetos mensuráveis. É preciso ter cuidado para não fazer planos absurdos e inalcançáveis. Tem planos que são inalcançáveis, absurdos. Né? Tem gente que fala assim, eu gostaria de ser como você pregadora, mas coitado, a coitada não gosta de ler a Bíblia. Não quer estudar. Gente, como que a pessoa quer ser pregador se não gosta de estudar? Tem gente que diz, eu vou fazer teologia porque é um curso fácil. Meu filho ou minha filha, não faça, porque eu até hoje não parei de estudar. Todas as vezes que eu preciso estudar, e muito, para fazer uma pregação. É tanto que sermão, tem gente que diz assim, quanto você cobra para vir pregar na minha igreja? Eu falo, nossa, infelizmente o valor você não pode pagar. Gente, porque é oração, é estudo, é comentário bíblico, é olhar na língua, o que é que significa aquilo. Quem vai pagar isso? E as horas que eu gastei? Não podemos fazer projetos imensuráveis, mas mensuráveis. É preciso ter cuidado para não fazer planos que realmente sejam absurdos. Precisamos projetar sonhos que nós estejamos dispostos a lutar pela realização. Porque muitas vezes você tem vontade de ser alguma coisa, mas você está disposto a lutar para que aquilo se realize. Porque aquilo que compete a nós fazer, Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer. Então nós precisamos ter sonhos mensuráveis. O que é possível pertence a nós, é o que eu acabei de dizer. O que está ao nosso alcance deve ser resolvido por nós e não jogar para Deus. Muitas vezes as pessoas culpam Deus de coisas que Deus não fez, porque na verdade não era para Deus fazer, era para Ele fazer. E aí chega agora no final do ano, a gente tem aquele negócio, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano de 2018. Aí você planejou, fez uma lista lá de uma série de coisas que você planejou, você até sonhou, mas você não executou porque começou a você mesmo falhar. Você quer uma que eu já falhei e falho ainda até hoje? Ler a Bíblia em um ano. Quem aqui disse que ia ler a Bíblia em um ano e quando terminou o final do ano foi 2 livros? Alguém já teve essa experiência ou só fui eu? Só sou eu que sou negligente. Gente, é prático. A gente diz que vai ler. Vou ler no próximo ano a Bíblia toda. Chega no final do ano, se fosse uma tabuada, lembra de tabuada, quem é mais velho aqui? Que a gente tomava dos filhos, ou os pais tomavam de nós, que éramos filhos. Se fosse pegar, me dê sua listinha, agora me dá aí, quantos capítulos você leu? Tem gente que não leu nem o inteiro, com exceção dos que ouviu no culto. Então nós somos tendentes a entender que Deus tem que fazer tudo, mas o que pertence a nós, dentro dos nossos sonhos, nós temos que fazer. Nós temos que ter forças para realizar. O que é impossível pertence a Deus. Certamente tudo que for imprevisível, que for difícil demais para nós, Deus entrará com providências. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não é impossível. Então aquilo que é impossível para mim não é possível para Deus. Vou dar um exemplo. Era impossível um carinha chamado JP vir para culto no domingo. Mas Deus fez uma obra esse ano. Porque JP está aqui, ó. Aleluia, JP. Aleluia. Porque ele pregava e evangelizava tanto fora que ele esquecia de ter uma igreja local. Entendeu? Coisas simples, coisas práticas na vida. Que é impossível, é possível para Deus. Assim é na nossa vida, assim é nas nossas lutas, assim é nos nossos sonhos. Às vezes a gente acha que é tão longe, que está tão longe de tantas coisas, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas.
O Senhor nosso Deus é um Deus que poderoso é. Poderoso, ele acabou de cantar. Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas o problema é que nós estamos tão envolvidos na nossa ânsia de querer que as coisas aconteçam a nosso favor que nós esquecemos às vezes do essencial. Essa semana passada eu fui pregar na casa da Silvana. Nós fizemos um café da manhã para mulheres lá, né, Silvana? E eu estava meditando, e entre as meditações, eu vi uma ilustração que dizia o seguinte, que uma senhora estava passando por um local, tipo um meio deserto, com um filho, e eles tinham muitas necessidades, e diz que de repente ele ouviu uma voz dizendo: vem aqui, era de dentro de uma caverna, vem aqui. E ela disse: nossa, tá esquisito, né? Vem aqui, me chamando assim, ela com um filho pequeno. Mas ela entrou, ela foi naquele lugar. E quando ela chegou lá, ele disse assim: olha, aqui, vem aqui. Antes dela entrar, ele disse: vem aqui, que aqui tem muitas riquezas e você pode pegar o que você quiser. E aquela mulher disse, mulher ainda, né? Curiosa, vou lá, vou olhar o que é que tem lá dentro. E entrou, e quando ela entrou, ela viu que realmente a caverna tinha muita joia, muito ouro, muitos tesouros. E aquela voz disse para ela o seguinte: olha, você pode pegar o que você quiser, só que você só tem 4 minutos para pegar o que você quiser. Porque quando terminar os 4 minutos, você saia, porque essa caverna vai se fechar. E aí ela disse: então tá. E começou. E ela pegou um saco lá, uma coisa lá, e começou a botar as coisas, pegava, aí vinha outro mais poderoso, mais valioso, e colocava e trocava. E não, isso aqui é mais valioso, tá? Quando foi chegando nos 15 segundos finais, a voz disse: falta 15 segundos, você agora encerra e sai desse lugar. E aí ficou 15, 14, e ela foi voltando, foi passando e pegando mais alguma coisa, 13, 12, e até que chegou, né, no 0, e ela já tinha saído, e ela saiu, ela disse: nossa, eu não vou ter mais necessidade, e começou a contar aquelas coisas, quando de repente ela disse: meu filho, o que aconteceu? Deixou o filho dentro da caverna. Gente, muitas vezes nós estamos assim. Nós pegamos tudo na nossa ânsia, tudo que é mais valioso. Só que ela esqueceu o mais valioso de tudo, que era a família, era o filho. Ela esqueceu o filho. E ela começou a chorar e dizer: nossa, na minha ganância de pegar as riquezas, eu esqueci agora o meu filho. E aí não tinha mais jeito, porque a parede tinha se fechado. Queridos, nós precisamos entender que o impossível pertence a Deus. Mas em último lugar, o que eu queria falar é que você precisa conhecer os planos de Deus. Não adianta nada você não conhecer os planos de Deus. José, ele veio depois daqueles sonhos, ele veio ter a família dele. Mas na frente há um relato em que diz que Maria estava junto com os seus filhos. Ele teve outros filhos. Ele casou com Maria depois que ela teve Jesus. Ele constituiu família. Possivelmente ele tenha morrido, não sei se quando Jesus tinha de 12 a 30 anos, porque a Bíblia não fala que José estava lá quando Jesus foi crucificado. A Bíblia não fala que José acompanhava Jesus nas suas tarefas, naqueles 3 anos de evangelização. Mas aqui fala que ele entendeu o tempo certo, que era preciso primeiro ele cumprir os sonhos de Deus, para que você possa ser vitorioso, vitoriosa em 2019. Você precisa entender e cumprir primeiramente os planos de Deus. Não faça como uma mulher que deixou o filho dentro da caverna.
Entenda que quando você cumpre os planos e projetos de Deus para a sua vida, o mais Deus faz. Eu coloquei aqui, tudo que estava acontecendo era para que José participasse de um sonho muito maior do que era seu, mas fazia parte do plano de Deus em salvar a humanidade. José abriu mão naquela hora do plano dele de ter uma família terrena para abrigar dentro da sua casa e da sua família aquele que viria salvar, ser o salvador de toda a humanidade. E nós precisamos então entender, esperar, obedecer, mas no tempo certo. Tenha certeza que quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vai conseguir realizar o seu sonho. Toda bênção exige compromisso e responsabilidade. José agora tinha, antes do compromisso com Maria, como sua esposa, e depois com seus filhos, ele tinha a responsabilidade de ser um bom pai. Ele tinha um compromisso de educá-lo nos caminhos do Senhor, porque Jesus veio aqui participar de todas as coisas. E o mais interessante é que José, ele não fez muitas coisas. Eu não sei, porque a Bíblia não relata, mas possivelmente não tenha feito nada de muito extraordinário. Mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele falou com a vida, a ponto de Jesus nunca sentir falta de uma paternidade. Se existe algo hoje que atinge a vida de crianças, jovens e adultos, é a falta de paternidade dentro da família. E Jesus nunca reclamou da paternidade. Ele nunca disse que o seu pai foi omisso ou deixou de ensinar alguma coisa para ele. Mas ele cumpriu compromisso com responsabilidade, porque os palcos de José se cumpriram no tempo certo. As cenas que ele entrou foram se passando na hora certa e no tempo certo. Ele teve a cena de pai de Jesus, ele teve a cena de não abandonar a mulher, ele teve a cena de sair para o Egito, de voltar ao Egito, de caminhar até Nazaré, de ir no templo aos 12 anos, sair de cena, porque nós não sabemos o que aconteceu, e com certeza ele tem um papel tão primordial na vida da sua esposa, a ponto daquela esposa estar preparada para caminhar sozinha com Jesus, e também sai de cena para que o filho fizesse aquilo que precisava fazer. Diante disso, nós vamos concluir que Deus escolhe pessoas sonhadoras para fazer parte dos seus sonhos. Não é ruim você sonhar. O meu filho sonha ser médico. Incentivo, é difícil, mas não é impossível. Sonhe mesmo. Vai se cumprir um dia. Nós precisamos incentivar, porque Deus, Ele escolhe pessoas sonhadoras. Ele escolhe pessoas que vão ficar acima da média. Que as pessoas vão dizer assim: nossa, mas você, o que você tem de teólogo? Eu lembro quando eu trabalhava como gestora do Pronatec, veio uma pessoa de Brasília e nós tivemos uma reunião ali na Unifil e a gente estava ali, na verdade, para convencer aquele homem a trazer o jovem aprendiz para Londrina. E era um rapaz, né, que cuidava dos jovens aprendizes no Brasil todo. E naquela reunião, todo mundo já tinha os gestores de alguns lugares falados, né? E aí eles deram a palavra para mim. E eu lembro que eu virei para aquele rapaz e disse: você pode estar perguntando por que uma mulher que não é pedagoga, uma teóloga, está à frente desse projeto. Mas eu gostaria de dizer para você que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A palavra do Senhor diz que nós somos objetos do Senhor para influenciar uma sociedade. E aquele rapaz foi convencido a trazer aquele projeto, porque eu falei para ele: porque você pode dar tudo, o médico pode fazer tudo, mas se não tiver Deus, essa sociedade não vai ser transformada. Deus escolhe pessoas ousadas, pessoas que tenham coragem de sonhar alto. Não sonhe baixo, sonhe alto. Deus
quer que nós sejamos acima da média. Os magos, eles tinham incenso, ouro, mirra para oferecer para Jesus. Maria ofereceu o útero. José, o seu exemplo de vida. Qual tem sido o seu exemplo de vida? O impacto de José sobre a sua família e na vida de Jesus e na história não é pelo que ele falou. Ele é uma expressão da graça de Deus. Ele mostrou que é graça de Deus. Ele não merecia, mas ele resolveu se dispor a ser o pai adotivo de Jesus. Talvez você tenha sonhos na sua vida que ainda não aconteceram, mas no tempo certo vão se realizar. E se você não tem sonhos, peça a Deus que revele qual é a sua vontade, qual é o seu querer. Eu fico muito feliz vendo a Kátima aqui, vendo o Gustavo aqui. Por quê? Porque assim como vocês veem o JP, Negrina, eles eram assim também. Eu lembro que Gustavo aprendendo a tocar violão e veio pra frente no sábado. E nós começamos aqui a fazer um culto e fazer coisas. E ele começou a falar. Hoje ele está lá. O Luciano Subirá. Tá, gente? Não era em qualquer lugar. É um dos líderes lá dessa comunidade. Por quê? Porque ele obedeceu. Mas nós falamos aqui na igreja que Deus tem nos falado para investir em jovens, em pessoas. Nós não queremos brilhar não, gente. Primeiro, quem tem que brilhar nesse lugar aqui é Jesus. Não somos nós. Quem tem que brilhar aqui é Jesus. Mas nós queremos investir em homens, em mulheres, em jovens, em crianças, em pessoas que querem se levantar e ousem, como José, obedecer os sonhos de Deus. Que os seus sonhos nessa noite sejam despertados. E eu queria nessa hora que nós baixássemos a nossa cabeça. Eu queria fazer um apelo à igreja. Vou deixar a oportunidade no último culto de fazer um apelo, não. Queria fazer um apelo e queria estar orando. Aqueles que querem que esse final de ano, tem gente que pode ser que o sonho seja ainda completado esse ano, ou aqueles que querem ousar, sonhar, mas não só sonhar, porque José não só sonhava, mas José obedecia. José sabia ouvir a voz de Deus. José sabia discernir os propósitos do Senhor. Aqueles que querem realmente dar um passo de fé nessa noite, dizendo: Senhor, me tire desse comodismo. Eu não fui feito, eu não fui feita para ficar simplesmente sentada na igreja. Gente, isso aqui é algo de menos. Lá fora tem muita gente que está esperando às vezes que a gente sonhe e encontre eles. Então nessa hora, se você quer uma oração, se você quer uma oração pelos seus sonhos pessoais, se você quer orações pelos seus sonhos que Deus tem te mostrado, às vezes coisas, ou sonhos de Deus mesmo, que você sabe, você diz: não, é impossível. Para mim é impossível também, gente. Quando eu entrei numa faculdade, eu não tinha nem terceiro grau, eu fiz curso médio em teologia. E em 5 anos, eu lembro, 7 anos, eu pulei do bacharel em teologia para o PhD em teologia. Porque Deus levantou mantenedores, Deus levantou pessoas para investir em mim, mas principalmente Deus me deu uma vontade muito grande de estar estudando e fazendo aquilo que precisava ser feito. Então eu quero incentivar você. Não pense pequeno. Se você quer, gostaria de chamar à frente. Venha mesmo andando assim de cabeça erguida, dizendo: meu sonho irá se cumprir, porque o Senhor vai gerar em mim e em você sonhos. Então, quem quiser vir, vem à frente. Eu não vou ficar insistindo, porque é você e Deus. É você que tem que saber se você quer que Deus faça uma obra na sua vida, que Deus cumpra os seus planos, os seus planos e os seus sonhos na sua vida. Vem pra frente, querido. Diga para Deus com um passo de fé: eu sonho com um emprego novo, eu sonho com uma nova profissão, eu sonho com um casamento, eu sonho com uma casa, eu sonho em ser ministro da palavra, eu sonho em ter um ministério. Eu quero no ano que vem, quero que Deus defina meu ministério em nome de Jesus.
venha na frente que Deus vai te honrar. Eu queria que o Arthur viesse aqui na frente. E nós vamos estar então, comece a orar e dizer: Deus, fala com Deus e diz: Deus, meu sonho é esse. Ninguém precisa saber aqui do sonho um dos outros. E ore e peça que Deus venha cumprir os sonhos na tua vida. Porque Ele tem muitas coisas para fazer. Sim, Deus. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer, Deus. Porque sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que nessa noite veio despertar quem veio neste lugar para ter sonhos, para ter planos, para ter projetos. E eu quero pedir que o Senhor venha cumprir a tua vontade, o teu querer, e que tu venhas, ó Deus querido, despertar no coração dos teus filhos, ó Deus querido, ainda nesse ano, sonhos do Senhor, que nós venhamos a pensar grande, pensar alto. Deus, eu peço ao Senhor que os ministérios aqui sejam desenrolados. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, ó Deus querido, o Senhor venha gerar sonhos para que esses jovens venham a se tornar profissionais influentes na sociedade. Eu quero gerar aqui sonhos para que tenham filhos, pessoas venham ter filhos. Ó Deus, eu quero gerar sonhos para que famílias venham ser alcançadas, para que famílias sejam restabelecidas e que novas famílias sejam constituídas, ó Deus querido. E eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, que a tua glória se revele no ano de 2019 de uma forma tremenda nas nossas vidas. E que, ó Deus querido, que as portas que estão fechadas e que os sonhos que foram enterrados, ó Deus querido, ó Deus, que sejam nesta hora desenterrados, ó Deus querido, e que as pessoas comecem a ver o cumprimento destes sonhos, ó Deus querido, porque eu sei, Senhor amado, que o Senhor deu esta palavra, essa foi a tua palavra, e nós pedimos em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor venha, Senhor, cumprir os teus propósitos para a glória do teu nome. Queridos, que Deus possa abençoá-los. E só um alerta: não compartilhe sonhos com quem não tem fé. Não compartilhe sonhos, aquelas coisas que Deus muitas vezes coloca no seu coração com qualquer pessoa. Tem pessoas invejosas, tem pessoas que não querem sua felicidade. Até nisso tenha sabedoria para compartilhar os seus sonhos. Só fale aquilo que Deus mandou falar, porque muitas vezes nós perdemos nossos sonhos porque nós compartilhamos com pessoas erradas. Mas Deus nos dá este alerta nessa noite, para nós não compartilharmos muitas vezes os nossos sonhos, porque na hora que acontecer, as pessoas vão ver a glória